Agora, você já pensou, se o Wagner Moura estivesse esperando o inglês dele ficar perfeito para ele iniciar a carreira internacional? Provavelmente ele estaria esperando até agora. Exatamente. A maioria dos alunos, estudantes aí de inglês, eles pensam exatamente assim. Primeiro eu vou me preparar, vou deixar o inglês perfeito, vou falar bem para depois começar. E o que o Wagner Moura fez foi exatamente o oposto. Ele começou mesmo imperfeito e ele se preparou no caminho. E isso diz muito sobre aprender a falar inglês. O resultado dele tá aí, né? É algo realmente modelável. Bom, e no vídeo de hoje a gente vai mostrar justamente isso, todo o passo a passo do que o Wagner Moura fez para aprender a falar inglês com tanta performance. E se você começar a seguir esses passos, daí de onde você estiver, você já vai começar a ter o mesmo resultado, que é aprender a falar inglês fluentemente. Rapidinho. Em pouco tempo. Opa! Então, bora pro vídeo. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Daniel. Eu sou a Amanda. Nós somos do Método Inglês Sem Vergonha. Nossa missão aqui não é ficar te ensinando mais inglês para você estudar. A ideia aqui é colocar você para aprender a falar inglês sem vergonha, sem travar. E se você caiu de paraquedas por aqui e ainda não é inscrito no canal que você está esperando, já se inscreve, ativa as notificações também para ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, que tem vídeo todos os dias. E já dá um like aqui para os teachers também. Bom, bora pro vídeo, mas antes, rapidinho, gente. Se você tem um sonho de aprender a falar inglês e não sabe por onde começar e também não quer investir uma grana, de repente está meio apertado, agora não é o momento de investir muito dinheiro, a gente tem uma ótima opção para você. Todo o passo a passo de tudo que você tem que fazer para aprender a falar inglês, atividades para você praticar todo santo dia por um preço simbólico. O link está lá na descrição, não perde tempo. E falando do nosso modelo de hoje, que é o Wagner Moura, ele conta em entrevistas que quando surgiram essas oportunidades internacionais, ele ainda não era fluente. O inglês veio depois, com exposição, com trabalho, com prática real. Bom, gente, é inevitável não associar todo esse passo a passo com o nosso método. Por isso que no nosso método Inglês Sem Vergonha, que foi um método usado pelos poliglotas de grande sucesso. Que é o mesmo método que a gente usou para aprender o português. Isso é que me causa estranheza, que todos os métodos não são baseados nisso que a gente está falando aqui. Gente, é bem assim. Primeiro, uma meta. Qual que era a meta dele? Olha só o segredo da meta. A meta tem que ser uma dificuldade. Por quê? Nós somos seres resolvedores de problema. A gente aprende quando está em dificuldade. É a dificuldade que faz o nosso cérebro desenvolver habilidades, capacidades que a gente ainda não tem. Foi exatamente o que ele fez. Ele viu um problema, ele falou, pô, para fazer isso daqui eu preciso aprender uma coisa, uma capacidade que eu não tenho. O que ele fez? Foi lá. Gente, criou o problema, gera a solução. Então a primeira coisa, ter uma meta. E o mais interessante é que ele não parou a vida para estudar inglês por anos. Ele aprendeu inglês enquanto vivia. É o que a gente sempre fala para os nossos alunos. Olha, se você está achando que um dia a vida vai parar para você poder estudar, que você vai ter tempo de sobra. Gente, não é assim que funciona, né? Você tem que aprender e arrumar um jeito de continuar vivendo. Gente, é exatamente. Essa frase foi linda. Agora conta aqui para mim. Você, quantas vezes... Ou se é que você já tenha passado por isso, que você falou, eu não tenho tempo para estudar inglês, eu preciso que a vida pare e arrumar um tempo para eu me organizar. Isso já aconteceu contigo? Os ocupadinhos de plantão, comenta aqui que a gente quer saber. Você acha mesmo que o Wagner Moura estudou coisas aleatórias? Presente, passado, futuro, verbo to be, nada disso. Ele desenvolveu o inglês dele como? Com roteiros, com cenas, intenção emocional e repetição guiada. Olha que lindo. I never do this, but can I get your autograph? Been following you for a long time. E é justamente isso que a gente faz no nosso método, gente. Depois que você tem uma meta, o que é uma meta? Uma necessidade. O que você desenvolve? Você vai aprender apenas o necessário para você operar na tua meta. Você não vai sair estudando tudo. Você vai aprender apenas o que você precisa para fazer a meta. O Wagner Moura precisava do quê? Ele precisava das falas. Precisava ter emoção, né? Ele não aprendeu palavra solta, ele aprendeu frases estruturadas dentro de diálogo para que ele pudesse atuar. E a mesma coisa, vamos imaginar que você precisa passar numa entrevista de trabalho. O que você vai treinar primeiro? Possíveis perguntas e possíveis respostas, e vai colocar isso dentro de narrativas. Então você não precisa aprender tudo, você vai aprender o necessário para viver a tua meta, gente. É isso que a gente faz no nosso método, foi o que o Wagner Moura fez, e é o que funciona mais rápido. E se você começar hoje, vai dar resultado para você também. O que ele fazia? Como que ele estudava? O que dizer? Frases, não era palavrinha solta não, o que dizer eram frases. Como dizer. A parte emocional, ele tinha que atuar, vivenciar a frase. E quando dizer. Os momentos em que cada frase, ou seja, praticamente isso aqui, ó. Pra que serve, como usa. Quem reconheceu aí? E reproduza, gente. É o que a gente faz no nosso método, é isso, gente. Não tem como dar errado, né?
Bom, temos o Wagner Moura aí para provar que a coisa Se funciona. você duvidou em algum momento dos teachers, agora tem o Wagner Moura aqui para te provar que realmente funciona. Agora, pô, fala aí, tá fazendo sentido tudo isso que a gente tá falando aqui? Então agora é o momento de agradecer, ó. Já dá um like aí, dá uma curtida sem preguiça, já ajuda os teachers aqui, vai. Outro ponto libertador da história do Wagner Moura é a questão do sotaque. I always felt very Brazilian, and I think that what makes me different for a film is that the fact that I'm not from here. I never understood actors that would try to lose their accents. I represent a bunch of people that live here in this country and speak with accents. Os bocudos de plantão, a gente escutou muita gente Esse aqui dá falando pra mal, falar. né? Muita gente gosta de ficar criticando quem tá fazendo as coisas que eu gostaria de fazer, não tenho coragem, tá? Vamos E outro começar por ponto aí. também, hello, ele é brasileiro, você queria que ele soasse como? Gente, qual que é o problema? Desde quando ser brasileiro virou uma vergonha? E sem contar um ponto importantíssimo aqui, o foco dele nunca foi reduzir o sotaque. O foco dele era ser entendido, passar a mensagem, era passar emoção. E ele conseguiu. Muito bem, por sinal. Então é mais ou menos assim, gente. Esse negócio de sotaque, o que acontece? Eu sou de São Paulo, precisamente de Santos, né? Mais especificamente falando. Eu tenho o meu sotaque de santista, de paulistano, ok? Tu vai lá, a gente ama usar um tu. A gente fala, você vai ver o mar, a gente não pronuncia o R direito, tá? Então assim, o nordestino vem aqui para São Paulo, se ele tiver vergonha da origem dele, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar na redução do sotaque. É uma coisa. E tá tudo bem, é pessoal, é uma questão pessoal de cada um. Se um carioca vem pra cá e ele tem vergonha de ser carioca, o que ele vai fazer? Ele vai reduzir o sotaque dele. Eu acho a coisa mais fofa o sotaque. Se ele tem orgulho, ele vai fazer o quê? Vai continuar falando igual. Gente, o português que está sendo praticado é o mesmo, tá? Tem o sotaque nordestino, tem o sotaque de Minas, tem o sotaque lá de carioca. Não, e o mais Pessoal do importante, Sul, quando você mesma tá coisa. conversando com alguém do Sul, do Rio de Janeiro, você não entende por conta do sotaque? O português que está sendo praticado é o mesmo. Vai ter alguma variação, mas contextualmente falando, você não deixa de entender o que está acontecendo ali. É uma questão de inglês não é adaptação, uma diferente. coisa ou outra. E o inglês não é diferente, gente. Tá? Então, agora o que a gente precisa tomar cuidado é não confunda sotaque com pronúncia. Tá? Por quê? Senão o coco vira cocô. Ou desert vira dessert. É importante, sim, você trabalhar com a questão da pronúncia, das conexões para favorecer o entendimento, para você não Aí se expressar de sim. maneira errada. Top, isso daí é importante. Agora, sotaque é uma coisa muito pessoal. Para algumas pessoas é importante soar igual um nativo e tá tudo tudo bem. Algo perfeitamente possível, um trabalho Mas o que a gente específico. quer dizer aqui é que isso não é um impedimento para você falar inglês. E deixa eu te contar um negócio. Chega mais aqui. Se você não sabe, vai ficar sabendo agora. Você sabia que os nativos consideram o nosso sotaque brasileiro sexy? Então, quando você tá falando inglês, além de você estar falando inglês, você ainda é sexy. Eu acho que não precisa eliminar isso, não. Eu não quero abrir mão disso, não. Vale a pena considerar. Agora eu quero saber a tua opinião. Você concorda com isso que eu tô falando, que o sotaque não é importante para falar inglês? Ou não, você acha que é importante sim? Comenta aqui que eu quero saber. Polêmica. Comenta aqui que eu quero saber. Vamos lá, quero saber a tua opinião, manda ver. E você tá achando o quê? Que para aprender a falar inglês, o Wagner Moura só praticou o speaking? Nada disso, ele trabalhou também o entendimento, a escutativa e ajustes também. Então, o que ele fazia? Ele ouvia muito inglês da vida real, repetia falas e, na sequência, ele recebia o feedback dos diretores e dos colegas, que é exatamente isso que a gente faz no método. O método, o aluno, ele tem o input, ele recebe aquele conteúdo, vai para a arena, coloca a cara a tapa para praticar e depois ele recebe ali as sugestões e os ajustes dos mentores para deixar o inglês ainda mais bonito. Exatamente. Então, gente, é exatamente isso que funciona para você aprender a falar um idioma, né? Que ele fala também das técnicas de chunk. O que é chunk? Que é você aprender bloquinhos. Basicamente, bloquinhos são frases, não são palavras só, são frases. Frases que resolvem algum problema. Na sequência, ele fazia o quê? Repetição espaçada com propósito. O que é repetição espaçada com propósito, gente? É uma frase que você vai usar num contexto da tua realidade. Essa frase resolve algum problema da tua vida. Não adianta você ficar resolvendo o problema dos outros. Não tem emoção, entendeu? Então você tem que trabalhar com alguma coisa dentro do teu contexto, que é isso que a gente fala do uso emocional. E nesse caso, as frases que ele aprendia era para resolver o BO da vida dele. Que era justamente que era a tua... interpretar. Exatamente. Então assim, o que você vai fazer? Inclusive a gente tem um vídeo que saiu recentemente, eu vou deixar aqui na descrição, que fala todo o passo a passo de como você aprender a usar essa técnica de shadowing, tá? Que é a técnica dos atores. Mas um resuminho aqui. É assim, você escolhe um pedaço de frase, uma frase que faça sentido para você. Aí você coloca um americano para falar essa frase.
Depois você repete essa frase do jeito que você ouviu, entendendo para que serve, como usa. E como que você vai repetir essa frase? Dentro de um contexto. Ela tem que resolver algum problema da tua vida, senão também ela fica solta e não funciona. Dessa maneira você aprende o quê? O tal do, não o sotaque, a pronúncia, a conexão, ritmo. E é assim que eles aprendem a falar inglês in no time. Ai, teacher, tá bom, já entendi tudo que vocês falaram, mas sabe o que que é? Quando chega na hora do vamos ver, eu peido na tanga. Eu morro de medo de falar inglês. E eu congelo e não vou, né? Você deve estar achando o quê? Que o Wagner Moura também não teve medo, não teve segurança, ele não teve medo de Não errar. ficou nem um pouquinho desconfortável ali no meio de um monte de gente, todo mundo falando inglês ali nativo. Até E parece, ele, né? e ele latino, imagina, nadando contra... Gente, eu vou contar um negócio pra vocês, tá? Ai, teacher, é que eu não quero. Esse negócio de querer é coisa de criança. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Criança quer isso, quer aquilo, não quer. Adulto faz o que precisa fazer com decisão, não é vontade, é decisão. Ele quer um resultado X, ele vai e faz. Ah, mas eu tô com medo. Tá, vai com Não é medo nem mesmo. coragem que você precisa decidir. Decidir. That's A the way. coragem vem no caminho, gente. Tá? A coragem tá em fazer. Mesmo, coragem é fazer mesmo que tá com medo. Fala, nossa, eu tô com medo, eu tenho medo de errar, eu tô inseguro, vai ficar ruim. Lógico, vai ficar bom no começo. Como que cria a gente? Como que o medo vai embora? Como que ele fez para ficar confiante? Primeiro ele foi com medo, com insegurança. Começou a fazer, ficou ruim, errou, começou a fazer de novo. É importante não desistir, porque se você desiste, você perde. Tá? E quanto mais você faz, mais perto você vai chegando do certo. Aí o que acontece? Quando você começa a gerar resultado de consigo, aí vira a chave e você fica confiante. Aí o medo já não é mais uma Mas realidade. pra isso não pode desistir. Tá? Então não vai chegar quando o medo passar eu vou, é o contrário, você tem que ir para o medo passar. Esse é o processo para absolutamente tudo na vida, não é só no inglês, né? A gente tá falando aqui do inglês, mas isso é para tudo na vida, gente. Desistir tá off the table, lembra disso. Bom, então basicamente esse foi todo o passo a passo, a estrutura que o Wagner Moura usou para aprender a falar inglês do jeito que tá todo mundo vendo aí, e é justamente isso que a gente faz no nosso método. Então, se você tem um desejo de aprender a falar inglês, eu falo para você, segue esse passo a passo que não tem como dar errado, Você gente. consegue já colocar tudo em prática hoje mesmo aí na sua casa. Agora, se você quiser acelerar o processo, quiser uma estrutura, se a nossa didática fez sentido para você e você quer ter a nossa ajuda, aí é bem simples. Tem o link aqui abaixo, eu vou deixar na descrição. Clica que a gente vai ter o maior... Clica, fala com a gente que a gente vai ter o maior prazer de te ajudar. E é isso por hoje, mas não vai embora ainda não, que eu vou deixar um outro vídeo aqui. Se esse aqui fez sentido para você, esse outro vídeo aqui com certeza vai te ajudar nessa jornada do inglês, gente. E já lembra de compartilhar esse vídeo. Se fez sentido para você, compartilha esse vídeo com aquele aluno, aquele teu amigo que está precisando de inglês, sabe que ele está patinando aí ou de repente só quer melhorar. Compartilha esse vídeo com ele também. E a gente vê você no próximo vídeo. Bye!